Boa noite, simbora minha gente, hein? Bom, como essa live vai ficar gravada, eu não vou demorar muito para começar. É a primeira live que eu faço assim, nessa estrutura programada. Então, é muito especial para mim esse tempo que eu estou vivendo, esse novo momento estruturado pelo Espírito Santo na minha vida. E tem sido um presente cada dia poder olhar para trás e entender a construção até aqui. Então eu já sou grata por você que vai tirar um tempo aí para assistir essa live e vamos esperar um pouquinho. Boa noite, Pri, minha amiga preciosa. Ai, minha gente, eu estou emocionada. Eu estou emocionada, não é um nervosismo, sabe? É a plena convicção de estar adentrando em um novo tempo, realmente. E toda essa estrutura de fazer as coisas numa intenção mais, não posso dizer, numa intenção de construção mesmo, sabendo para onde estou indo, ou melhor, tendo uma noção, porque o final mesmo só Deus sabe. É algo que com certeza deixa o nosso coração impactado. Então é maravilhoso estar aqui. E hoje esse tema, né, estrutura espiritual, foi uma sugestão que eu achei muito incrível. E pensando nisso, tem tudo a ver com tudo que foi construído nos últimos tempos na minha vida, ao longo dos anos, né, nesse relacionamento. E eu tô aqui com o meu e-book, lógico, né? Que ele foi a porta de entrada para estarmos aqui. E, e dentro dele, não é à toa essa imagem de borboleta. Laininha, boa noite, minha linda, saudade. Não é à toa essa borboleta. Ela tem tudo a ver com a minha consciência a respeito dessa estrutura espiritual, da forma como Deus trabalhou na minha vida. E eu quero compartilhar um pouco disso hoje. Esse entendimento a respeito dessa estrutura que é feita de uma forma totalmente única na vida de cada um. Eu tenho plena consciência de que assim como Deus usou a figura da borboleta para falar comigo, eu sei que ele usa outras formas. Minha amiga Pri que está aqui, eu sei que Deus usa a parte de árvore, de raízes, dessa parte de natureza, né, também para falar com ela. E Deus é um pai que nos conhece intimamente. Nas minhas orações eu sempre falo, Senhor, o Senhor conhece a sinceridade do meu coração muito mais do que eu mesma. Então, quando a gente ora, muitas vezes a gente acha que tem uma intenção, mas a verdade do nosso coração só é conhecida realmente por quem nos criou, nosso Pai. Boa noite, Nath! Bom, eu vou começar para não me estender muito, porque tem assunto aqui, né? E como eu disse, essa live eu vou deixar gravada, então para não ficar muito longa, já vamos começar. Falando em estrutura, a primeira coisa assim que vem na minha mente, estrutura, a gente pensa o que é numa casa, né? Uma estrutura, uma construção. E aí a estrutura, eu fui buscar o significado concreto disso, né? E estrutura significa o quê? É a forma como partes, elementos ou componentes de um todo estão organizados, dispostos ou construídos, garantindo sua forma, estabilidade e funcionalidade. Então, se a gente considerar isso, é o profundo, quando a gente leva para a visão espiritual. O que de fato vai nos estruturar, trazendo essa estabilidade, essa funcionalidade, dar forma àquilo que nós queremos viver
espiritualmente. E quando a gente fala espiritualmente, eu sempre falo que não tem como você desconectar, viver, tratar o seu espírito sem que a sua alma seja afetada e sem que o seu corpo seja afetado. Porque nós somos seres triunos, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos seres espirituais que habitamos em um corpo e possuímos uma alma. E quando nós falamos de espírito, existe um processo para que esse espírito realmente seja aquele que comanda essa estrutura aqui. A palavra diz lá em Efésios, só um minutinho, eu deixei a música aqui, que eu não estou acostumada, está me distraindo, deixa eu só fechar esse trem aqui. Pronto, agora sim. A musiquinha às vezes funciona, às vezes não, hoje não deu. Mas enfim, vamos lá. Eu dizia, meu Deus, sim, a questão de sermos seres triunos. E uma coisa que eu entendi na busca espiritual é que Deus, ele não, o nosso problema não é o espírito. Você já pensou isso? Que a sua vida espiritual, você não se achega a Deus para que o seu espírito seja fortalecido. Sabe por quê? É meio que errôneo essa ideia de não, porque eu preciso fortalecer o espírito. Porque Jesus disse que o espírito já está pronto. Lá em Mateus, deixa eu ver aqui que eu anotei, quando ele estava ali aconselhando os discípulos a manterem a vigilância, ele deixou claro, onde eu anotei? Eu sei que eu anotei. Em Mateus, é tanta coisa que eu anoto aqui, Jesus. Bom, mas está lá em Mateus, quando ele estava prestes ali a viver a crucificação. Ele fala para os discípulos, orem, porque o espírito verdadeiramente está pronto, mas a carne é fraca. E carne a gente pode colocar uma barra aí, carne barra alma, é fraca. Isso quer dizer o quê? Aí eu lembro lá de Efésios. Efésios capítulo 2 diz o quê? Que nós fomos ressuscitados. E o que foi ressuscitado? Não foi a nossa carne que foi ressuscitada em Cristo. Foi justamente o nosso espírito. Porque até então, antes de Cristo reinar na nossa vida, quem comanda essa estrutura é a alma. É a alma que direciona o corpo. E o espírito está o quê? Morto nos nossos pecados, até que Cristo se torne o Senhor da nossa vida. E isso não é coisa da minha cabeça, é o que diz a palavra. Aqui em Efésios, eu vou ler aqui, Efésios, capítulo 2, deixa eu achar, capítulo 2, no verso, eu deixei, não, é isso mesmo, a partir do verso 1, diz assim, não, verso 6, para ser mais específica, fala assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nosso espírito é ressuscitado em Cristo. E espiritualmente falando, o nosso espírito tem convicção de fé. Ele não tem problema com a fé. Ele não tem problema em acreditar em Deus. Ele sabe que é real. Ele está lá diante do Pai, ao lado de Cristo. Espiritualmente, nós estamos lá, conectados, diante do trono de Deus. Diz aqui, ó, capítulo 2, a partir do verso 1, fala assim: Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar. Anteriormente, vamos mais para frente. E aqui, no entanto, Deus, que é rico, no verso 4, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos nos nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e aí vem de novo aqui o verso 6. E com ele, vou repetir, e com ele nos entronizou nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Realmente, você acha que o Espírito que está lá entronizado com Cristo, diante de Deus, tem problema em acreditar que isso é real?
Não tem. É por isso que Jesus disse: o espírito verdadeiramente está pronto, mas a carne, a alma, é fraca. Então, quando nós buscamos nos estruturar espiritualmente, não tem tanto a ver com o nosso espírito, porque ele está pronto. Qual é o paranauê dessa história? O grande problema é fazer com que a nossa alma se sujeite ao espírito e permita que ele comande o curso da nossa vida. E o que, que tem na nossa alma que é tão difícil para ela se submeter ao espírito? Na nossa alma, que está ali a parte emocional, a parte das memórias, né, da nossa vida, ela está moldada a partir desse mundo. Lá em Romanos 12:2, que eu vivo falando, fala o quê? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Não se amoldar não quer dizer só aquilo que você olha hoje, mas a verdade é que dentro do útero materno já existe comprovação científica a respeito disso, e a palavra já sabia disso, era falado sobre isso dentro da palavra, que nós fomos gerados em um ventre. Naquele lugar, nós já recebíamos informação. A partir da 20ª semana de gestação, você já recebe informações a partir da sua mãe. Então, a partir dos sentimentos, das experiências que ela tem, você vai recebendo essas informações. E o que que uma pessoa traumatizada, ou às vezes uma pessoa que está vivendo um relacionamento cheio de conflitos, ou uma pessoa que encara muitos desafios ali naquela gravidez, tem medos, o que que ela vai transmitir emocionalmente para aquela criança ali no ventre? Tudo isso que ela está sentindo. A criança ela não recebe as palavras, essa parte do cérebro ainda vai ser formado, mas a parte instintiva, essa parte primitiva já está recebendo informações e armazenando. E é por isso que quando a gente já nasce estruturado emocionalmente, tendo tendências emocionais, e aí a ciência traz também essa revelação, essa descoberta de que no DNA nós trazemos cargas emocionais, até mesmo experiências dos nossos avós, das nossas avós. Aquilo já foi passado lá na barriga da sua mãe. Então, muitas vezes a gente carrega dificuldades, tendências emocionais, tendências a certos comportamentos que a gente não entende, que a gente olha na nossa história e fala assim, da onde veio isso? Por que é tão difícil para mim lidar com esse tipo de dificuldade? E na verdade é essa informação que você nem sabe que recebeu, mas está armazenada em você. Então a estrutura espiritual não é para que o teu espírito se apronte, porque verdadeiramente, pelo que diz a palavra e como Jesus declarou, o teu espírito está pronto. Ele tem convicções das coisas espirituais, porque ele tem contato direto, é essa parte nossa que atua nas regiões celestiais e que passa essas informações para nossa alma, e às vezes a gente sente até no nosso corpo. Então, às vezes é difícil a gente entender e desconectar essa ideia de que eu preciso estruturar o meu espírito. Não, não é o seu espírito que precisa ser estruturado. É a sua alma que precisa ser tratada a ponto de que ela consiga se sujeitar ao teu espírito. Porque veja bem, a nossa alma tem o contato com as coisas deste mundo, né? Às vezes, pessoas que tiveram experiências na questão de vícios antes de Jesus, ela precisa viver um processo de libertação dentro dessa área dela. Na questão emocional, a gente já vem cheio de vícios desde a nossa infância, as informações que nós recebemos desde a barriga da nossa mãe, as informações que nós fomos absorvendo conforme a gente ia crescendo, tudo isso formou o ser humano que nós somos hoje. E aí, com relação à estrutura, uma coisa também que às vezes vem na nossa mente é que a estrutura é algo externo. Não, eu preciso estar em uma igreja que me estruture espiritualmente.
Isso faz parte? Com certeza. Mas é o fundamento? Não pode ser. Eu vou te dizer que se você depender apenas desse único dia de culto, ou duas vezes na semana, para estruturar a sua vida num todo, vai faltar coisa aí. Porque a nossa vida é vivida todos os dias, concorda? Como é que nós vamos estruturar algo tão profundo uma ou duas vezes na semana? Não dá. Outra estrutura externa que a gente às vezes acha que é fundamental na construção dessa nossa estrutura espiritual é a nossa família. São as nossas amizades, o nosso cônjuge. Não, ele tem total responsabilidade de me apoiar espiritualmente. É claro que somos um conjunto de coisas, né, de informações, e a gente contribui para o nosso próximo, e é por isso que a gente precisa andar com pessoas, precisamos sim de uma estrutura igreja, né, a eclésia, isso com certeza influencia. Mas se a gente coloca a nossa dependência totalmente nesse externo, o nosso interno está comprometido. Deixa eu só ver o que ele colocou aqui. Ou ele e crescemos com crenças limitantes que foi implantada em nós. É justamente, é isso mesmo. E aí muitos desses limites a gente nem carrega pessoalmente, muitas vezes. Mas foi tão bem semeado repetidamente que a gente acredita nele. Uma coisa que aconteceu na minha construção, minha mãe antes de conhecer a Cristo, o que vinha ela falava, né? E minha mãe conheceu a Cristo, eu já tinha 12 anos, acho que 12 anos, 11 para 12, uma coisa assim. E minha mãe repetia muito que eu era preguiçosa e tudo mais. Mas por quê? Estava em desenvolvimento, né? E eu, melancólica, né? Como sou, questão de temperamento, eu sou uma pessoa que reflete na vida. Eu posso sentar aqui, olhar para o canto da parede e ir para outro universo. Isso é natural para mim. E isso sempre faz parte da minha história. Desde a minha infância, eu me recordo de momentos assim. E minha mãe não entendia porque minha mãe é colérica, né? Então, volta e meia ela falava dessa questão e com outros adjetivos. E eu acreditei, eu sou isso aí. Eu sou desorganizada, eu sou essa pessoa aí. E o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Na minha vida adulta, eu descobri que eu gosto de organizar. Só que de uma forma muito profunda. De uma forma, como eu posso dizer, eu gosto de criar, tem um nome para isso, né? Títulos, é um esquema assim que funciona na minha cabeça. Por exemplo, dentro do meu armário, pratos rasos fica com pratos rasos. Aí tem uma segunda prateleira onde os pratos fundos ficam com os pratos fundos. Todos os copos ficam virados num ponto, sabe assim? Quando eu chego numa casa onde os pratos estão misturados, onde os copos estão com a boca para cima, gera uma angústia no meu coração porque não faz sentido na minha cabeça, entende? Mas por quê? Porque a forma como eu organizo faz sentido para mim. Mas, porém, voltando ao ponto disso, a questão da crença limitante. Padrão, isso mesmo, Pri. A questão de padrão, eu crio padrões para tudo. No meu armário, os potes retangulares têm que ficar com os retangulares, os quadrados com os quadrados e assim por diante. Mas por muito tempo eu achei que realmente eu era uma pessoa que não tinha o mínimo potencial para ser organizada. E eu descobri que eu tenho algo que com essa questão de organização, de criar padrões, de organizar ideias, que me torna uma pessoa organizada. Então era uma mentira que Satanás usou a boca da minha mãe para implantar no meu coração e criar essa crença limitante. Eu não sei ser organizada. Mas, como Jesus veio remir todas as coisas na minha vida, ele veio e me provou, não, você tem um potencial de organização. E aí aqui entra algo que eu quero te convidar à reflexão. O que você mais ouviu enquanto você crescia? Sabe aquelas palavras repetidas que te feriram, que fizeram você desacreditar
de algo em você. Talvez ali esteja uma pista de um chamado dentro da sua vida, de um potencial, de um talento que Deus te deu, porque Satanás ele não investe em destruir algo que não tenha potencial. Ele sabe do material que nós fomos gerados. Ele atua nesse sistema, nesse mundo, desde que ele passou a existir. E sabendo como Deus faz as pessoas e as semelhanças, ele sabe como identificar os talentos desde a nossa tenra infância. E é por isso que ele usa pessoas que têm essa voz de autoridade sobre nós para nos ferir intencionalmente, para que crescendo a gente desacredite desse potencial que existe. Então, muitas das feridas, para não dizer todas, elas vêm justamente na intenção de limitar não apenas a forma como a gente vê, mas também o trabalhar de Deus em nós e através de nós. Não é à toa que você recebeu pedrada em um lugar específico a vida toda. Sabe uma coisa que aconteceu? Só para finalizar este assunto. Eu danço, né? E sabe algo engraçado que já aconteceu comigo? Os meus pés já foram atropelados 5 vezes. Já conhece alguém que teve os pés atropelados? É sério. A primeira vez que meu pé foi atropelado, eu acho que eu tinha uns 5 anos. O Fusca do vizinho passou por cima dos 2 pés. E eu saí correndo desesperada. Mãe, o Fusca passou no meu pé. E ela falou, mas tá tudo bem, você veio correndo. Aí, ok, cresci, né? E aí, um dia, isso, né? A gente voltou da lua de mel, estávamos parados para atravessar a rua. O carro deu a ré e estacionou em cima do meu pé. E o Sérgio, desesperado, empurrando o carro, batendo no carro para o moço sair. Aí ele saiu, falei, não, tá tudo bem. E fomos. A próxima vez, quem foi? O meu próprio marido. Meu próprio marido foi brincar, estacionar a moto e passou em cima dos meus pés. Então, assim, minha gente, não é à toa, entende? Por que será que meus pés foi tão vitimado, coitado? Eu tive um problema nos dedos, eu tive que fazer cirurgia nos dedos dos pés. Por que Satanás queria tanto afligir os meus pés? Porque ele sabe o fogo que é derramado quando eu estou em adoração através da dança. Só ele vê e se apavora quando eu entro em adoração. E os meus pés são dedicados em adorar, em colocar para fora o que a minha alma e o meu espírito querem comunicar para o céu. Então, o que na sua vida foi tão atacado a ponto de você desacreditar? E essa estrutura externa, quando a gente coloca, pensando, né? Não, a igreja é responsável de trabalhar a minha estrutura espiritual, ou a família é responsável de trabalhar a minha estrutura espiritual. Se minha mãe, meus pais disseram isso, é porque é isso a verdade. Se o meu marido diz isso, não, é porque isso é a verdade. E aí nós estamos agindo, sabe como? O quê? Crianças. Porque crianças dependem sim dessa estrutura externa. Enquanto nós somos crianças, tudo que é colocado ao nosso redor vem para criar em nós essa estrutura. A estrutura de autonomia, a estrutura de saúde, de segurança. Nessa fase de criança é que nós precisamos do externo para determinar a nossa estrutura em todos os sentidos, em especial a vida espiritual. A palavra diz o quê? Que ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for mais velho, quando for adulto, ela não vai se desviar. Então, ou seja, durante a infância, a estrutura externa vem direcionando esse caminho. Mas quando a gente cresce, é a gente que escolhe, é a gente que decide a partir daquela estrutura que já foi condicionada, as sementes que foram semeadas. Então, quando a gente, na vida adulta, espera que a estrutura externa da eclésia, a igreja, né, a liderança de uma igreja, ou a nossa família, o nosso marido, enfim,
as pessoas venham e formem em nós a nossa estrutura espiritual, e aí a gente fica indo de conferência em conferência e tudo mais, e esperando que em algum momento algo extraordinário vai acontecer e vai mudar tudo aquilo que está bagunçado aqui dentro. Sabe o que acontece? Nada. Se a nossa visão de buscar estrutura espiritual estiver focado no externo. A verdade é que nada muda dentro se não houver esse compromisso interno nosso diante de Deus. E é aí que entra esse lugar glorioso, maravilhoso, silencioso, discreto e totalmente individual, chamado Secreto com Deus. O convite de Mateus 6,6. Vamos ler? Mateus 6,6, o que diz Jesus para nós, desse lugar onde nós fomos convidados, convocados a criar essa estrutura que vai nos sustentar. Diz assim: Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. A nossa recompensa vem desse lugar. E uma coisa que eu tenho plena convicção, não tem como você entrar neste lugar e não ser direcionado pelo próprio Espírito a buscar ajuda para sua alma. Não tem como você entrar neste lugar buscando o conhecimento espiritual, porque a gente entra nesse lugar o quê? Para orar, para se aprofundar na palavra, para entender o que Deus quer falar conosco através da palavra, para abrir o nosso coração, para entregar as nossas ansiedades ali, para adorar, para ir fundo nesse lugar. Mas esse lugar vai causar em nós o desejo de mudar. E é por isso que a renovação da mente, nessa intenção da palavra, ela vem justamente a partir desse lugar. Porque a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, ela começa na nossa obediência. Quando a gente entende que para ser estruturado a partir desse olhar de Deus, dessa vontade boa, agradável e perfeita de Deus, a gente precisa obedecer esse convite do Espírito. Por que o Espírito Santo nos convida a buscar dons espirituais? Uma das coisas que eu sei que tem um poder incrível é o falar em línguas. A gente pode não compreender e às vezes parece que não está acontecendo nada, mas espiritualmente falando, a gente não tem noção do que a gente está declarando. Quais são as afirmações, quais são as entregas que a gente está fazendo ali espiritualmente através do falar em línguas. Tudo tem um potencial de transformação. Às vezes você acha que entrar no seu quarto, fechar a porta, você não ter palavras, você ajoelhar e simplesmente orar, Deus só ficou ali, tá bom, filha, tudo bem. Não. Cada lágrima nossa é uma frase aos ouvidos de Deus. Ele lê no nosso coração, nos nossos pensamentos, em cada lágrima derramada, aquilo que às vezes a gente não encontra palavras. Mas o simples ato de saber que nós temos esse lugar de refúgio e a gente se esconder nele ali, ir para o nosso secreto, um gole d'água, no momento de angústia e derramar o nosso coração em lágrimas ali, tem um poder de trazer resposta que as nossas palavras não poderiam trazer. A língua já estava seca, já começou a grudar no céu da boca. E aqui tem uma frase de impacto para você. Se quiser anotar, pode anotar. A constância não nasce da motivação, nasce da decisão repetida. A constância não nasce da motivação, nasce da decisão repetida. E aqui eu vou dizer para você que, de fato, constância é um desafio para mim. Tem sido um desafio, mas eu aceitei entender que eu preciso ir mais fundo nisso. Deixa eu ver o que a Eli colocou.
Isso tem a ver com paternidade em Deus. Eu digo que quando você entende a sua paternidade no lugar secreto, é um longo caminho, mas tantas verdades são expostas, tantas curas, é maravilhoso. O secreto revela a paternidade de Deus, é verdade, ele revela mesmo. E eu digo mais, não só revela a paternidade de Deus, mas também nos traz revelação a respeito da nossa filiação. Porque nós já sabemos que a paternidade de Deus é segura. Nós já sabemos quando a gente começa a se envolver, a primeira coisa que Deus faz quando nós nos voltamos a Ele a partir de Cristo é nos convencer, nós somos filhos. Ele trabalha em nós essa nova linguagem. Eu tenho um Pai eterno, um Pai perfeito. Só que qual é a nossa dificuldade? É a nossa filiação. Às vezes a gente foi crescendo, sendo estruturado como filhos naturais, né? Tendo que atender necessidades dos nossos pais. E a gente acha que Deus conta conosco da mesma forma. Não, o que o Senhor precisa de mim hoje, né? Não, eu vou fazer isso para Deus. E às vezes Deus tem que tirar tudo da nossa mão para que a gente entenda que mais do que aquilo que a gente pode fazer, Ele quer o nosso coração. Ele quer que a gente seja convertidos a filhos, porque Ele já está totalmente aberto como Pai, mas nós precisamos aprender a estar neste lugar como filhos, a entender a profundidade desse cuidado dele, que não demanda aquilo que nós oferecemos, porque o que nós oferecemos é um resultado dessa intimidade, desse relacionamento, mas aquilo que ele nos oferece é algo gratuito, é algo que independe de quem nós somos, porque Ele nos ama antes, né? Nós não somos surpresa para Deus, mas Deus está disposto a nos surpreender. E aqui entra algo muito incrível que eu quero compartilhar com vocês. Nesse desejo, né, de me aprofundar na palavra, no início do ano, nós compramos uma Taná, que é a Bíblia em hebraico, que tem português e o hebraico do lado. Não entendo nada do hebraico, acho lindo, mas eu queria algo que tivesse uma base sólida, sabe assim? Porque muitas palavras a gente lê numa Bíblia traduzida e quando a gente vai para o original, a tradução é diferente. E eu vou trazer algo impactante aqui, não sei se você está pronta para ouvir isso, porque para mim foi chocante. Tá pronta? Segura na cadeira. Lá em Êxodo, diz assim, quando Moisés encontra ali a sarça, né, e Deus o chama para ir libertar o povo, e aí ele dá aquelas milhões de desculpas do porquê não seria ele a melhor escolha para fazer isso e tudo mais. Mas no fim ele acaba entendendo que é com ele mesmo o negócio, e ele vai, né? Mas ele fala assim, Senhor, mas eles vão me perguntar, quem é esse Deus aí? Qual é o nome dele? O que eu vou dizer para eles a respeito do Senhor? Quem é o Senhor, né? E aí, nós conhecemos o quê? Eu sou o que sou, não é verdade? Se eu te disser que no hebraico não existe essa tradução, fica brava? Não, é verdade. No hebraico não existe essa tradução, porque no hebraico não existe o verbo ser e estar, é isso? Acho que é isso. No presente. Então a tradução exata é serei o que serei. Tem noção? Isso me chocou. Eu até marquei aqui, ó. Eu coloquei um risco vermelho. Eu falei, como assim? Serei que serei? Né? Eu sou o que sou? E isso me impactou. Mas depois fez tanto sentido, fez muito mais sentido do que eu sou o que sou. Porque o que eu sou, é algo ali, definido. Eu sou isso aqui. Mas nós estamos falando de um povo que nem conhecia mais esse Deus. De que ouvia as histórias distantes ali do que aconteceu no antepassado. Ah, sim, pai Abraão, Jacó. Ah, sim, já ouvi falar, mas nós somos escravos, né? Acho que o nosso Deus morreu, né? Acho que o nosso Deus não tem poder, não, porque o Deus dos egípcios tem poder, né? A gente vê as coisas acontecendo aqui, né? Mas eles teriam a revelação de quem era o Deus deles. E
o que Moisés recebeu, o nome que Deus declarou para Moisés é: serei o que serei. E por que isso? Logo em seguida vem a parte que Deus diz para Moisés tudo o que vai acontecer. Ele deixa claro, falou: olha, Faraó não vai aceitar de cara, e isso é para que eu possa revelar o meu poder. Eu vou mostrar o meu poder através da rejeição de Faraó a esse pedido. E aí ele fala tudo o que vai acontecer para Moisés ali. Moisés não foi enganado, ele já sabia como seria. E o que acontece? O povo foi descobrindo aos poucos quem era esse Deus, quem era o Deus dos antepassados dele. Então, serei o que serei foi se tornando aquele Deus. Nossa, ele é o Deus que transforma o rio em sangue, ele é o Deus que transforma poeira em moscas, ele é o Deus que fez Faraó ficar com medo. O Faraó que a gente temia antes, hoje tem medo do nosso Deus. Então, serei o que serei, nada mais é para nós a revelação do que Deus vai ser na nossa história. Eu posso te dizer que provavelmente a forma como Deus é na minha vida é diferente da forma como Ele é na sua vida. Nós sabemos que Ele é poderoso, que Ele faz milagres, que não existe impossível para Ele. Nós sabemos que Jesus é o Filho amado que veio e se entregou no nosso lugar e que nos reconciliou com Deus. Tudo isso é comum a nós, mas existe uma revelação pessoal desse serei o que serei para você que não é igual para mim. E isso é maravilhoso. Isso dá a identidade de Deus, porque Deus ele não veio ser um formato ali, tipo um quadradinho. Eu sou isso, eu sou o que sou. Não. Serei o que serei na sua vida. Serei o que serei no momento em que você precisar. Serei o que serei no momento em que você achar que não tem mais solução. Eu serei a solução naquele momento. Serei o que serei no momento em que a sua dor foi tão grande que você vai achar que agora é o fim, mas aí eu chego com a solução para a sua dor, com a cura para essa ferida. Então eu serei aquele que sarou a sua vida. Fala se isso não é profundo, fala se isso não é uma revelação. Não tem como a gente ser estruturada de outra forma nesse relacionamento com Deus, se não for nessa busca individual, é de dentro para fora. E eu faço muito paralelo, né, a essa simbologia da borboleta, e eu estava anotando aqui, porque essa analogia do processo de metamorfose foi a forma como Deus impactou a minha vida sobre o que eu estava vivendo. E eu queria conversar com você aqui, já não vou demorar muito mais aqui, mas a estrutura que é usada na metamorfose nada mais é do que aquilo que a lagarta usou para se alimentar, certo? Porque uma lagarta que não se alimenta, ela morre, certo? Se você pegar uma lagarta, colocar num potinho ali sem uma folhinha para ela vai secar, ela vai morrer. Mas se ela estiver em um jardim e ela se alimentar, vai chegar um momento em que dentro dela ela já vai ter o que é necessário para construir o lugar de transformação. Você entende? Quando a gente entra nesse secreto com Deus, não é algo que você pega em um lugar e faz, não. É algo que vem sendo edificado pouco a pouco dentro de você. Existe, eu até anotei aqui assim, aquela frase que diz assim, né, que a pressa é inimiga da perfeição. Vamos aperfeiçoar. A pressa é inimiga da intimidade. Nós temos pressa de ser transformados, nós temos pressa de viver o que Deus tem para a nossa vida. Deus não tem pressa. Ele quer construir em nós as condições que nós precisamos para esse lugar de transformação. Ele não quer que a gente simplesmente acelere. Sabe aquela coisa, vamos, eu tô com pressa, vamos. É a gente que é assim hoje, ainda mais nesse século que a gente está vivendo, né? A gente tem pressa, mas Deus tem paciência. E Ele tem uma paciência genuína, diferente da nossa. Então,
ele não tem medo do tempo necessário que você precisa para construir no seu interior a matéria-prima que vai ser a fonte da sua transformação. Antes de eu escrever o e-book, se passaram muitos anos até que eu conseguisse ter a ideia do que aconteceu, mas quando eu comecei a escrever, eu comecei a olhar para trás e falar, cara, serviu para isso. Aquela situação, aquele perrengue todo que eu passei, foi o meu lugar de adquirir essa matéria-prima. Então, nada desperdiçado para Deus. Ele não desperdiça material. ele sabe como reciclar. É claro que tem coisas que tem sobras que vão ser lançadas fora, que a gente vai descartar sim. Mas as coisas que têm valor, que são preciosas, que têm qualidade, vai ser usado na nossa construção. A história de uma cicatriz, ela pode edificar outras vidas. Mas enquanto não for uma cicatriz, enquanto for uma ferida, ela é um processo. E nesse processo você vai sentir a intensidade dessa dor, a intensidade desse tratamento. E quando isso é suturado, quando realmente está consolidada a cura, o que acontece? Quando você encontra alguém ferido no mesmo lugar onde você já foi tratado, você fala, olha, calma, eu sei que está doendo, mas vai passar. É um processo, acredita que vai dar certo, não é? E nós, como lindas borboletas, passamos por um lugar dessa necessidade de adquirir matéria-prima. E é por toda a nossa vida. Nada, desde a nossa infância, até mesmo os lugares onde a gente foi mais ferido, nada é deixado para lá. E esse lugar, essa estrutura que vai se formando dentro de nós, essa matéria-prima, ela tem que ter a qualidade daquilo que a gente vai construir. Aí eu anotei um negócio aqui, olha. O que você consome determina a qualidade do que você constrói. Então, às vezes a gente quer uma vida espiritual ali, uau, né? Mas qual é a qualidade daquilo que você consome? O que você assiste, o que você ouve, o que você lê, quem você ouve, com quem você conversa. Tudo isso está determinando a qualidade daquilo que você vai construir. Porque se uma lagarta, vamos colocar assim, consumir menos do que ela precisa, talvez o material que ela vai usar no lugar de construção da crisálida não vai ser suficiente para ela. Você sabe que nem toda lagarta sobrevive à metamorfose, porque é um processo violento. Nem toda lagarta sobrevive. Mas aí entra a questão da intencionalidade. Se tudo que você faz hoje, você começa a fazer pensando, eu sei que isso está sendo usado na construção de quem o Senhor está me formando. Porque hoje você conhece uma versão de você. Eu ainda não sei quem eu serei. Hoje eu sei quem eu sou. Mas quem eu serei, só o Senhor sabe. E isso vai sendo construído em nós. Hoje nós somos uma referência dentro da nossa casa como mães, como esposa, mas amanhã a gente pode se tornar uma referência melhor ainda, por que não? E tudo isso depende da qualidade daquilo que a gente consome. Oi, Bi, deixa eu ver o que a Bi colocou aqui. O que foi o que você consome? É isso aí. Forte, não é, Bi? E é algo que para mim é muito evidente. Eu no curso, né, que eu estou fazendo na área de terapia, a professora trouxe uma história de uma mulher que ela estava sofrendo com síndrome de pânico. Ela não conseguia mais sair de casa, ela tinha medo de tudo. E aí ela foi investigar o porquê, né? O que você assiste, o que você consome no seu dia a dia. Ela não tinha traumas assim, mas a mulher gostava de assistir o quê? O tal da Atena, né? Assistir aqueles programas que só falta escorrer sangue da televisão. Como é que você vai se sentir segura para sair de casa se você assiste uns trem desse?
Não tem como, gente. Não tem como. Você está sendo trabalhada para ter medo ali. Se tudo que você pesquisa, tudo que você para assistir, tudo que você para ver, alimenta o medo dentro do seu coração, da onde você vai tirar coragem? Da onde você vai se sentir segura? Não tem como. Não tem como construir coragem a partir do seu medo. A gente tem que ser intencional em tudo. E é por isso que meus filhos sabem que eu sou chata com a questão de filmes. Meu marido, graças a Deus, se rendeu a essa questão de seleção quando nós vamos assistir com eles, principalmente, porque já chegou assim, dele colocar filmes que ele costuma assistir e que eram muito violentos para as crianças assistir. Eu falei, não, meu filho, isso aí não dá não para eles, não dá. E aí acontece que depois a criança fica apavorada, fica tendo pesadelos, essas coisas todas. Então, até em todos os detalhes a gente tem que ser intencional. Eu quero construir crianças seguras, crianças que são corajosas, que são fortes, para que eles sejam adultos assim, sabe? E esse seja o material que vai ser usado no futuro deles. Então, é hoje que eu escolho o tipo de material que vai construir quem eles serão. Hoje eu sou a estrutura externa que determina parte fundamental de quem eles se tornarão. E uma coisa que é maravilhosa na remissão em Cristo é que a nossa origem não determina o nosso destino. Porque a partir do momento em que Cristo entra na nossa vida, ele vem remindo todas as coisas, todos os lugares onde nós fomos mal estruturados, todos os lugares onde nós recebemos sementes que se tornaram ervas daninhas, todas essas coisas vão sendo esclarecidas. E não existe lugar melhor do que o nosso secreto para isso. Porque uma coisa que a gente tem que entender, o secreto ele não é um lugar, não está limitado a apenas o momento de devocional. O seu secreto com Deus é o seu relacionamento com Ele. É você estar ouvindo uma ministração e o Espírito Santo trazer um alerta ao seu coração. Isso aí fala sobre a sua vida. Lembra disso e disso e disso que você fez, que você falou? Tem a ver com isso. A gente precisa corrigir isso. E tem coisas que a gente fica com tanta vergonha de reconhecer que só o Espírito Santo pode saber mesmo. Meu Deus, me ajuda nisso aí. Meu Deus, que vergonha disso. Mas o Senhor sabe, então me ajuda a corrigir, né? Por isso que quando o salmista fala, né? Senhor, sonda o meu coração, vê se existe em mim algum caminho mau e me guia para um caminho eterno. Deus, ele sonda a profundidade do nosso coração. E quando a gente se permite ser conduzida nele, através dessa nossa intimidade, desse nosso relacionamento, Deus vai tratar tudo na nossa vida. Então, para finalizar, eu quero voltar a repetir isso. O teu espírito não precisa ser convencido a respeito da fé, ele já tem fé. O teu espírito, a partir daquilo que Cristo falou, o teu espírito está pronto, mas a carne / alma é fraca. É ela que precisa ser convencida a respeito deste lugar de transformação. É ela que nós temos que conduzir a se sujeitar ao Espírito, porque o Espírito, ele sabe como conduzir todas as coisas. Lá em Coríntios, se eu não me engano, fala que aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Não discerne somente as coisas espirituais, ele discerne todas as coisas. Porque o Espírito ele não vem apenas para nos guiar a orar, a cantar e a ler a Bíblia. Ele vem para conduzir as nossas vidas em tudo que a gente faz. É por isso que a palavra diz também que tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor. Tudo que a gente trabalha, isso é culto, gente. Se a gente for na profundidade da palavra culto, o seu trabalho na sua casa, no seu lugar de trabalho mesmo, é um culto. Como você está cultuando? Como você está servindo? Você está servindo a pessoas ou você está lembrando que primeiro você serve a Ele? É a Ele que você agrada. Então, o nosso secreto é entender que a intenção do nosso coração conta muito mais do que a ação em si. Às vezes a gente pode se isentar de certas coisas por conhecer a verdade do nosso coração a respeito daquilo. E tá tudo bem. Porque o que vale é o olhar dele.
Se existe uma atenção que a gente precisa procurar, é a atenção dele. Sabe, os likes são muito, muito legais, assim, tem um feedback, o post que eu fiz lá, o carrossel, né, desse novo tempo, eu recebi tanta mensagem maravilhosa, e tudo aquilo deixa o coração quentinho. Mas sabe, se tudo isso que eu estou fazendo aqui for para agradar pessoas, isso vai durar pouco, como algo que aquece o meu coração. Mas se essa minha busca, essa minha entrega for e é para agradar o coração do meu pai, eu não vou depender de curtidas ou de comentários positivos. E tudo na nossa vida tem que ser assim. E eu quero finalizar te trazendo essa reflexão a respeito daquilo que está sendo o seu material, o que está estruturando a sua vida. Lá no Salmo 101, do 3 ao 5, é aquela, tem no verso 3, eu acho, é no 5, que fala: não porei coisas más diante dos meus olhos. É um critério, é um cuidado, porque quando você se coloca nesse lugar de assistir, ouvir, estar em um ambiente onde você está recebendo aquela informação ruim, isso está fazendo parte da matéria-prima de quem você está sendo construído para ser. E a gente precisa ser criterioso, sim. É claro que nem sempre dá para a gente escolher, né? Às vezes a gente é colocado nesses lugares. E é por isso que existe o processo de purificação, sabe? Um processo de santificação. Por quê? Porque nós estamos em um mundo que está corrompido, existe a maldade nesse lugar aqui, e a gente vê isso nitidamente. Dá até medo às vezes de rolar o feed, né? Porque às vezes vem umas notícias que eu falo: meu Deus, eu gostaria tanto de não ter visto isso, né? Mas não dá para desver. Depois que você viu, tá visto. Seu cérebro recebeu, e às vezes aquilo que você nem quer lembrar, você acaba até sonhando. Então vamos lembrar de Filipenses, né, 4:8, que dá o conselho daquilo que realmente deve estar diante dos nossos olhos, na nossa mente, sendo a nossa busca. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe algum valor, se existe justiça nisso, é nisso que a gente tem que pensar. A gente vai conseguir fazer esse tempo todo? Não, a gente está falando de pessoas humanas, né? Às vezes a gente vai dar uma escorregada na maldade e a gente vai se pegar pensando mal de alguém, pensando mal de alguma circunstância, mas o que vale é a gente lembrar que a gente tem um lugar de ser forjada, de ser lapidada. Nós estamos sendo trabalhados, não existe um ponto final. A renovação da mente, ela não é um ponto na história, ela é um processo contínuo que vai durar a vida toda, né? E o que mais que eu coloquei aqui? Ah, eu coloquei. Às vezes a gente fala assim, né? Não, mas eu não quero buscar a Deus a ponto de servir, eu não quero servir no ministério, eu não tenho intenção de ministrar a palavra, eu só quero cuidar da minha vida, da minha família. Por que eu vou ficar me aprofundando na palavra? Porque a palavra, o relacionamento com Deus, é uma ótima forma de você estruturar a pessoa que você precisa ser dentro da sua casa. O primeiro lugar onde nós servimos é sempre dentro da nossa casa. Então, independente de você ter a intenção de servir ministerialmente ou não, todos nós precisamos dessa estrutura interna, que é cultivada nesse lugar secreto, de buscar a Deus intencionalmente. E é isso. Eu acredito que era isso que eu tinha para falar. Deixa eu só ver o que eu marquei aqui. É a questão da transformação, que é de dentro para fora que nós vivemos a renovação, e aí a transformação vem dessa forma visível, é nítido quando nós estamos de verdade vivendo uma renovação na nossa mente. E é isso, minha gente. Obrigado, meninas, obrigado quem esteve aqui comigo, foi muito precioso ter vocês aqui nesse momento. E eu espero que esse conteúdo, essa live, venha abençoar a sua vida. Vai ficar gravada aqui, porque ela faz parte desse novo tempo, ela faz parte dessa visão que Deus tem me dado, de expor esse secreto, de trazer essa estrutura a qual eu tenho sido forjada e compartilhar de forma o mais simples possível
A Isa! Que saudade! Tá linda, maravilhosa! Eu vejo você lá no Face, tá muito linda. Muito feliz por você, viu? Que bom, Eli, que você gostou. Glória a Deus. Gente, estou muito feliz. E eu não fiz isso no começo, mas eu quero fazer agora no final. Eu não fiz no começo porque, confesso, estava nervosa. Mas eu quero fazer uma oração aqui para finalizar, porque nada disso seria possível se não fosse algo real daquilo que eu vivo, daquilo que eu tenho aprendido com o meu pai. Então vamos orar para agradecer esse momento. Paizinho amado, eu te louvo, Pai, eu te louvo por tudo aquilo que nós pudemos conversar hoje aqui, por tudo aquilo que o Senhor trouxe como inspiração no meu coração, Pai, para compartilhar. Senhor, nós carecemos, ó Pai, de discernir o momento em que estamos vivendo, de buscar a tua visão, Senhor. Nós queremos viver a tua vontade boa, agradável e perfeita. E nós sabemos que é necessário a renovação da nossa mente e que esse processo, Senhor, não tem fim. Enquanto estivermos, ó Pai, neste mundo, sempre vai ter um ajuste a ser feito na nossa vida. Pai, que o nosso coração esteja nesse lugar de humildade, neste lugar, ó Pai querido, onde nós somos facilmente moldados pelo Senhor. Que a Tua mão tenha liberdade, Senhor amado, de tocar a nossa alma, de tocar a nossa vida em todos os sentidos, nos fazendo a imagem e semelhança de Jesus. Obrigada, Pai, por esse convite que Jesus nos fez de te encontrar no nosso lugar secreto, nesse lugar de transformação, nesse lugar onde nós temos a revelação pessoal do Pai que o Senhor é para nós. No nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, minha gente. Obrigada, meninas, por este momento. Vou deixar salvo lá. Se você achou que esse conteúdo abençoou sua vida e tem alguém no seu coração que você queira abençoar, manda para essa pessoa e estamos juntos. Vamos seguir aí nesse novo tempo. Um beijo, uma boa noite e até a próxima.